Hebreus capítulo 19, verso 14. Mas Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E havendo colocado as mãos sobre eles, se foi dali. O que fez Jesus? Lhe colocou o quê? As mãos. Isso é antes da cruz. Agora, depois que ressuscita, olha o que ele mesmo diz de impor as mãos. Em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. Quero iluminar teu entendimento enquanto a estas coisas, para que estejas claro delas. Hebreus, livro aos Hebreus, todos com Bíblia, porque se não tens a palavra, não podes verificar nada. E eu preciso que tu saias daqui. Quando eu te faça uma pergunta, tu diga: olha, isso está escrito assim. Se não é assim, vamos deletar ou vamos investigar a que Bíblia estamos lendo. Capítulo 6, verso 1. Portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante para a perfeição, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina de batismo e da imposição de quê? De mãos. Quem ensina isto? O Senhor. Através de Paulo, que disse que deixemos o quê? A imposição de quê? A imposição de mãos. E o que fazia Jesus antes da cruz? Impondo-lhe o quê? Jesus via um endemoniado e impunha as mãos. Te lanço fora. Mas então, agora, ele mesmo, depois que morre, vamos para a perfeição. Então, já não impomos as mãos. Agora, a palavra é a que faz as coisas. Então, antes ele impunha as mãos e agora diz que deixemos isso. Por quê? Porque depois que ressuscitou, diga, depois que ressuscitou, se tu não sabes fazer essa diferença, tu nunca vai entender a Bíblia. Porque é que depois da cruz, tudo mudou. Olha, uma advertência que tem agora em primeira carta a Timóteo. Uma advertência. Volte de Hebreus para a primeira carta a Timóteo. Lembre-se que nós, tudo o que fazemos nas cartas de Paulo, porque Paulo foi o perito arquiteto de nossa salvação, de nossa fé. E se queremos nos edificar, temos que ir onde Paulo, que foi o quê? O apóstolo escolhido para quem? Para nós, os gentios. Então, no capítulo 4 de primeira carta a Timóteo, olha o que diz. Mas o Espírito diz claramente, diga claramente, ou seja, aqui não há dúvida, que os próximos tempos alguns apostatarão da fé, escutando a espíritos enganadores e a doutrinas de quê? Doutrinas de quê? Doutrinas de demônio. Diz, os demônios que lhe falaram a Jesus e os demônios lhe rogaram dizendo, se nos expulsa, vamos para aquela manada de porcos. Jesus lhe disse, ide. E eles saíram, e se foram para aquela manada de porcos. E eis que de toda a manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro. Isso é um caso de muitos casos, onde Jesus expulsava os demônios. Você sabe o que significa expulsar demônios? Ensinamento de demônios, de expulsar demônios. Pois antes da cruz, Jesus expulsava demônios, mas quando morreu na cruz, destruiu o diabo e todos os demônios. Ficaram destruídos e se acabaram os demônios. Mas uma pessoa que não sabe disso, por não dividir antes da cruz e depois da cruz, pois vai a uma congregação e lhe diz, irmãos, eu sinto que aqui tem gente endemoniada. Passe à frente. Se você tem sempre dores de cabeça, se você tem uma forte palpitação, se você está dormindo mal, esses são demônios de nicotina, demônios disto, demônio de álcool, demônios de sexo, passe à frente, vamos te libertar. E então, começam violando o primeiro princípio, impor as mãos. Quando o apóstolo diz, deixando já isso, que isto é obras mortas,